Olá! Você já deve ter ouvido falar que a língua é dividida em regiões. Um lugar para cada sabor, como salgado, doce. Mas será que isso é verdade ou é mito? Em uma universidade como a Mackenzie, o conhecimento e a ciência nos ajudam a encontrar respostas a perguntas como essas. E é isso que nós vamos fazer na próxima matéria. Nós vamos desvendar os mitos do mapa da língua. Certamente na escola, durante as aulas de ciências, você já ouviu falar sobre o mapa da língua. Esse mapa determinaria as áreas responsáveis pela percepção do doce, do salgado, do azedo e do amargo. Pois é, mas afinal, o que de fato é este mapa da língua? Será mesmo que ele existe? Para responder a essas questões, fomos atrás de especialistas no assunto. Bem, o mapa da língua foi uma definição que os pesquisadores fizeram por ele agrupar as papilas que sentem determinados sabores. E essas papilas estão localizadas em regiões pré-determinadas da língua. Segundo o mapa da língua, sentimos o sabor doce na ponta, o salgado nas laterais da frente, o azedo nas laterais do fundo e o amargo na parte de trás da língua. Mas será isso mesmo? Existem alguns estudos nos últimos anos que estão questionando se existe de fato lugares próprios para o sabor doce, para o amargo, para o azedo, ou essas células elas estão espalhadas em toda a língua. O mapa da língua existe, a única coisa é que ele não é uma coisa estanque, uma coisa exclusiva daquelas regiões. As papilas estão concentradas, em maior parte, naquelas regiões que têm o mapa da língua, mas elas também estão dispersas pela língua como um todo. O mecanismo funciona da mesma forma que a cultura de um país. No Nordeste, por exemplo, temos uma maior concentração de pessoas que gostam e sabem dançar frevo. Mas em outras regiões do país, também temos pessoas que curtem o ritmo. Pois então decidimos fazer o teste. Será mesmo que determinadas regiões da língua identificam melhor um sabor específico? Vamos conferir. Primeiro, vamos testar a ponta da língua, ver se essa região realmente identifica o doce. Doce? Agora, segundo o mapa, o azedo é sentido pela parte lateral posterior da língua. Vamos ver se funciona. Azedo. Com esses testes, podemos constatar que realmente o mapa da língua existe e funciona. Ok, realmente algumas partes da língua são mais sensíveis a certos sabores, facilitando sua identificação. Mas e quanto às demais papilas gustativas espalhadas pela nossa língua? Será que é possível identificar sabores específicos fora das áreas determinadas pelo mapa da língua? Vamos então testar de outra forma. Agora, o Dr. Cury vai aplicar as soluções no centro da língua. Amargo? Salgado? O teste comprova que o mapa da língua existe, mas não tem uma divisão tão rígida assim. Por exemplo, uma pessoa que perde a ponta da língua, teoricamente, não sentiria o gosto doce, mas isso não se aplica na prática. Mesmo assim, quem perde um pedaço da língua consegue identificar os sabores, graças às demais papilas gustativas espalhadas pela nossa língua. Mas você sabe como funciona esse mecanismo que identifica cada sabor? As papilas gustativas, elas têm a capacidade de receber o estímulo diferente de cada um desses sabores. Elas recebem esse estímulo, são preparados para isso, transmitem esse impulso nervoso para o cérebro e através disso é que a gente percebe esse gosto. Uma coisa importante é que elas necessitam de líquido, de saliva para funcionar.
Existem elementos que atrapalham a percepção dos sabores. Nesse aspecto, o cigarro é um dos grandes vilões das papilas gustativas. As pessoas que fumam, elas têm uma alteração no paladar. Então, por isso que quando elas param de fumar, elas engordam. Por quê? Porque o paladar delas começa a voltar ao normal. Ele faz com que elas percam a capacidade, como se elas ficassem enferrujadas, de sentir o sabor. Então, as pessoas que fumam, elas têm a sensibilidade diminuída para os gostos. Mas essas tais papilas gustativas também são muito suscetíveis à adaptação. Dependendo daquilo que a pessoa coma durante a vida, do treinamento que ela dá para o paladar, ela tem a capacidade de sentir mais ou menos determinados gostos. Isso explica a capacidade dos enólogos, por exemplo. A partir da degustação de um vinho, eles conseguem identificar qual a uva utilizada na fabricação da bebida. Isso graças ao treinamento proporcionado ao paladar. Mas as curiosidades do mapa da língua não param por aí. Cientistas afirmam que há um quinto paladar, o umami. Ele está presente muito na culinária japonesa. Em japonês, umami quer dizer picante. Então ele está presente no shoyu, no wasabi, em carnes mais exóticas como de javali, como de cordeiro. Em alguns queijos de paladar mais forte também existe a presença do umami. Então ele é reconhecido hoje como um quinto sabor, sim, se mistura aos outros todos. E esse sabor tem relação com os alimentos mais picantes, ele fica com um sabor mais residual. Então, assim, os alimentos de origem japonesa, os peixes, ostras, lula, tem esse sabor. E queijo parmesão, por exemplo, também é um alimento que deixa esse sabor. Enfim, o mapa da língua vale para todo mundo. Algumas pessoas têm uma capacidade maior ou menor de perceber determinado sabor. Agora que você conhece melhor como funciona este mecanismo, tente você identificar os sabores em cada parte da sua língua. E bom apetite! E aí, gostou da matéria? No Mackenzie Movimento é assim, a gente sempre traz o conhecimento e a ciência para perto de você. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já com o Mackenzie Movimento. Não saia daí! Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de 1000 projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O bem faz bem. Multiplique essa ideia. Hoje em dia é impossível viver sem internet, mas parece que o futuro da rede está aqui, nos celulares. As pessoas querem acessar a internet de qualquer lugar e com alta velocidade. Mas será que o Brasil está preparado para esse tipo de desafio? A Universidade Presbiteriana Mackenzie trouxe o assunto para ser debatido. Fique por dentro na próxima matéria. A tecnologia 3G existe no Brasil desde 2008, porém, esse tipo de serviço ainda apresenta carência em sua qualidade. O último balanço feito pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, registrou 59 milhões de usuários dessa tecnologia no país. Mas a insatisfação é generalizada quando o assunto tratado é a conexão da rede móvel. Você está satisfeita com a qualidade do serviço que a sua operadora oferece? Não. Por quê? Porque não funciona em todos os lugares. Porque não atende, eu acho que todas as regiões, eu acho que, sei lá, sabe, ficar muito tempo fora do ar. A lentidão do serviço, às vezes cai o sinal, não é muito estável. Por causa de instabilidade, principalmente. Acho que a velocidade não nem exige tanto exatamente por ser uma rede, mas a instabilidade que é o pior, que mais prejudica. Afinal, quais são os motivos que justificam tamanha reclamação? Atentos à falta de investimento e pesquisa dessa tecnologia no Brasil,
o Mackenzie, em parceria com a empresa de telecomunicações Nokia Siemens, organizou um evento com alunos e profissionais da engenharia para apontar os pontos positivos e negativos dos serviços oferecidos de internet móvel no país. Primeiro que falta fiscalização da parte da Anatel, então precisa fiscalizar mais as operadoras que oferecem o serviço. E também, uma outra coisa que não é só a questão aí, a Anatel também não tem tanta culpa, né? Mas a forma como as operadoras vendem o serviço não é claro para o usuário. Então não existe um contrato que garanta ao usuário uma determinada taxa de banda. Então por isso ela também não se compromete. Então não existe a fiscalização, não existe o comprometimento também do operador e o usuário também ele acaba não sabendo efetivamente o quanto que ele teria acesso. O 4G no Brasil ainda é novidade. Operadoras de telefonia móvel devem oferecer em breve essa tecnologia em pelo menos 7 cidades brasileiras. Bom, acredito que se tudo correr conforme planejado, em meados de 2016. Então, por enquanto, a coisa acontece de forma devagar, né? Nas cidades onde aconteceram a Copa das Confederações, depois, posteriormente, onde as cidades sedes da Copa do Mundo, e aí sim, seguindo o cronograma da Anatel, fazendo uma abrangência nacional até o prazo estabelecido pela agência. A proposta é fazer com que esse novo tipo de conexão proporcione uma velocidade maior para os usuários. Mas a política de plano das operadoras podem atrasar este processo. Em alguns países, o 4G ele tem surgido, na verdade, como uma continuidade do 3G. Então, não existe um plano específico para isso. Se as operadoras partirem para essa mesma política de comercialização, ou seja, não houver uma diferenciação de serviço, ela não vai se sentir obrigada a oferecer um serviço com uma alta qualidade de rede e o usuário vai ficar com essa sensação de que não tem internet de banda larga no celular. Então, essas coisas que precisam ser avaliadas. A constante reclamação dos clientes em relação à velocidade do 3G vem colocando em questão se com a chegada da nova tecnologia, o 4G, isso realmente pode mudar. A expectativa é que com 4G isso mude, ou seja, os contratos sejam mais claros e os usuários saibam exatamente o que eles vão ter de acesso ou melhor, de disponibilidade de serviço. Então eu imagino que com o LTE esse cenário muda um pouco, à medida que novos contratos serão firmados. O Mackenzie é um grande complexo educacional que trabalha o processo de ensino-aprendizagem da educação infantil ao doutorado. Possui unidades de ensino em São Paulo, Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Como diretor executivo da mantenedora, nossa missão é prover recursos e suporte para que a atividade fim seja realizada sempre com excelência. Para tanto, nosso foco busca atrair e reter pessoas que se enquadram no perfil definido pela instituição. A atração e retenção de talentos passa por um sólido portfólio de benefícios oferecidos aos empregados, como remuneração adequada ao mercado, bolsa de estudos para os funcionários e seus dependentes, plano de previdência privada, plano de saúde, formação complementar, além de propiciar oportunidades de ascensão profissional. Aliado a tudo isto, a manutenção do bom clima organizacional também contribui para que nossos funcionários incorporem o que chamamos de espírito mackenzista, que tem como resultado a motivação e satisfação no trabalho, levando a quadro de funcionários com baixo turnover, que é a rotatividade de pessoal, e ótimo comprometimento. Dessa forma, o grande diferencial das organizações, que são as pessoas, realmente fazem jus a essa distinção, possibilitando que o nosso Mackenzie continue a ser uma das entidades educacionais mais respeitadas do Brasil. Tudo isto é o Mackenzie. O Mackenzie Movimento está acabando, mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, tem mais. É o Mackenzie que abre as suas portas para você toda semana. Até lá!